JonBenét, ela tinha uma beleza assim bem diferenciada. A mãe da JonBenét começou a cadastrar ela em concursos de beleza infantil, então ela participava de diversas categorias, inclusive ela adorava porque ela gostava muito de se maquiar, se arrumar. E quando ela foi atrás da JonBenét, ela percebeu que a menina não estava em casa e ela acabou encontrando uma carta de quase 3 páginas, onde nessa carta tinha sido escrita à mão e dizia que a menina tinha sido sequestrada, que eles não poderiam chamar a polícia e que eles deveriam entregar um valor, né, para que a menina fosse entregue com vida. Inicialmente eles começaram a tentar entender o que tinha acontecido com a menina e iniciaram as buscas na residência e nos arredores da casa. E assim que o John entra nesse porão adega, ele encontra a menina enrolada em um lençol. Ela tava com a fita tampando a boca e ela também tava com a corda no pescoço e nas mãos. Então naquele momento ele já vê que a filha dele tá sem vida, ele abraça ela e leva lá pro andar de cima da casa. Hello, maravilhosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, você vê o canal certo. Então já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também já deixa eu curtir agora de início porque me ajuda muito. E se você quiser, me segue lá nas outras redes pra gente ter um contato bem mais próximo. E, inclusive, quando eu estiver assistindo algum vídeo aqui no canal, me marca lá na rede vizinha que eu tô sempre compartilhando. Bom, é isso, então vamos pro caso de hoje. JonBenét Patricia Ramsey nasceu em 6 de agosto de 1990 em Atlanta, na Geórgia, e seu nome era uma combinação do nome dos seus pais, o JonBenét Ramsey e a Patricia Patsy Ramsey. O seu pai, o John, ele era um empresário milionário e a sua mãe era uma socialite e ex-miss que havia sido eleita Miss West Virginia em 1977. A JonBenét tinha 2 irmãos chamados Burke Ramsey e John Andrew Ramsey e 2 outras meia-irmãs do primeiro casamento do pai dela, que eram chamadas Melinda e Elizabeth Ramsey, sendo que a Elizabeth ela acabou falecendo em um acidente automobilístico quando a JonBenét ainda tinha 2 anos de idade. Foi que em 1991 a família se mudou para Boulder, no Colorado, porque o pai da JonBenét, o John Ramsey, ele iria assumir o cargo de presidente executivo de uma grande empresa de informática que algum tempo depois acabou se fundindo com a sua própria empresa. A JonBenét era uma menina assim muito popular, ela era extremamente alegre, ela tinha vários amigos, ela era super conhecida, mesmo sendo muito novinha. Ela era uma menina que gostava muito de dançar, cantar, ela adorava atuar também. Ela gostava muito de tocar piano, então assim, ela era uma menina muito feliz, muito alegre, tinha muita saúde. Ela mesmo gostava de participar de tudo que tinha na escola, ela praticava aulas de dança e realmente era uma menina que se destacava ali dentre os demais na idade dela. Como a JonBenét, ela tinha uma beleza assim bem diferenciada, a mãe da JonBenét começou a cadastrar ela em concursos de beleza infantil, então ela participava de diversas categorias, inclusive ela adorava porque ela gostava muito de se maquiar, se arrumar. Então assim, eram concursos que todo mundo falava que ela gostava muito de participar, não era nada que era forçado pela mãe, apesar de que tinha o dedinho da mãe ali, porque ela tinha sido Miss quando era mais nova, então ela já gostava desse mundo de desfile, concurso de beleza. Então ela meio que apresentou esse mundo para filha e a filha começou a se destacar muito nesses concursos, inclusive ela acabou ganhando várias premiações tanto de entrevista, quanto de desfile, quanto de roupa de gala. Ela praticamente participava de todas as categorias e praticamente ganhava tudo. A JonBenét, com apenas 2 anos de participação nesses concursos de beleza infantil, ela ganhou pelo menos 6 títulos, 6 concursos, então ela era uma menina que tinha realmente grande desenvoltura, ela se dava muito bem nesses concursos e ela era sempre muito conhecida por ser uma menina com a beleza totalmente diferenciada. Ela tinha muito carisma e muita personalidade. No entanto, durante a infância, ela também teve aspectos negativos. Ela sofria grande pressão para se apresentar bem nos concursos de beleza. Exigiam muito tempo dela, muito dinheiro da família, muita dedicação. Então ela tinha que usar maquiagem, penteados, roupas e acessórios que pareciam que ela era mais velha do que ela realmente era. Ela era diversas vezes exposta a diversas críticas, ao fato da própria competição, a inveja com outras crianças e outros pais. Então assim, ela logo muito cedo, aos 4 anos, ela já foi exposta a todo esse mundo aí de concurso e frequentemente ela também era alvo de atenção da mídia, o que questionava bastante a ética e a moralidade desses concursos de beleza infantil, que na maioria das vezes as pessoas e a mídia acreditava que realmente não eram saudáveis para essas crianças. Foi aí que no início da manhã de 26 de dezembro de 1996, logo um dia após o Natal, a Patsy, ela acordou logo cedinho,
aproximadamente às 5h45 da manhã. E o John também acordou naquela manhã bem cedo. E quando ela foi atrás da JonBenét, ela percebeu que a menina não estava em casa. E ela acabou encontrando uma carta de quase 3 páginas, onde nessa carta tinha sido escrita à mão. E dizia que a menina tinha sido sequestrada, que eles não poderiam chamar a polícia e que eles deveriam entregar um valor, né, para que a menina fosse entregue com vida, no valor de $118 mil. Era um valor bem específico de $118 mil. E só pagando essa quantia eles conseguiriam resgatar a menina com vida. Obviamente a Patsy ficou em desespero, ela ligou para o 911, que seria a emergência ali dos Estados Unidos, informando de fato que a menina tinha desaparecido e que eles tinham encontrado essa carta aí pedindo esse tal resgate. Então, aproximadamente 15 minutos depois, a polícia já chega na casa da família Ramsey e ali eles já começam a colher alguns depoimentos dos familiares e tentar entender o que estava acontecendo. Inicialmente, eles começaram a tentar entender o que tinha acontecido com a menina e iniciaram as buscas na residência e nos arredores da casa. A polícia inicialmente não encontrou nenhum sinal óbvio de entrada forçada na casa, com exceção de uma janela quebrada no porão, que o John Ramsey disse que tinha sido quebrada por ele alguns meses antes, quando ele acabou ficando trancado sem as chaves. A casa dos Ramsey era uma mansão enorme, com vários cômodos e dependências. Inicialmente, a polícia não isolou a casa, então quando a notícia que a JonBenét tinha desaparecido acabou se espalhando ali na cidade, vários amigos, familiares, vizinhos começaram a entrar e sair da casa em busca da menina para tentar ajudar nas buscas, e isso fez com que várias pessoas contaminassem as provas do desaparecimento da menina. Então, por volta de mais ou menos às 13 horas daquele dia, depois de muita busca, uma das detetives que estava ali comandando aquela busca inicial pediu para o John e um dos amigos dele que estava ali na casa continuarem procurando pela menina pelos cômodos que fossem menos óbvios, e eles começaram a procurar, e aí em certo momento eles foram para a adega da casa, que ficava meio que como se fosse um porão ali na casa, e assim que o John entra nesse porão, adega, ele encontra a menina enrolada em um lençol. Ela tava com a fita tampando a boca e ela também tava com a corda no pescoço e nas mãos. Então naquele momento ele já vê que a filha dele tá sem vida, ele abraça ela e leva lá pro andar de cima da casa, e naquele momento todos ali percebem que a menina já teria falecido. Então ela é declarada como morta ali naqueles minutos, a aproximadamente 1h30 da tarde. O primeiro ponto e primeiro erro que a gente precisa destacar é que no momento em que o John pega a JonBenét, ele praticamente alterou as evidências de DNA que tinham no corpo da menina. Então quando ele leva para o andar de cima, a Patsy também abraça a filha, então obviamente DNA deles foram colocados ali no corpo da menina e possivelmente DNAs de outras pessoas que poderiam ter manipulado o corpo ali da criança, muitas vezes poderiam até ter sido perdidos. Então esse foi o primeiro erro ali do momento em que o corpo foi encontrado. Obviamente os pais ficaram totalmente aterrorizados e emocionados com a situação. É super compreensível que eles tenham tido essa ação de abraçar a criança, mas infelizmente foi algo que poderia inicialmente ter atrapalhado ali, colocado DNA dos próprios pais no corpo da menina. Como o corpo havia sido já encontrado naquele mesmo dia, então a polícia não estava mais tratando como um caso de desaparecimento, mas sim um caso de homicídio. Então, obviamente, as pessoas que moravam ali na casa começaram a ser investigadas, inclusive foram solicitadas para prestar depoimentos. E os pais, obviamente, foram os primeiros a serem considerados suspeitos ali, porque eles passaram a noite ali com a criança, eles tinham visto a criança na noite anterior. Então eles foram considerados ali os primeiros suspeitos, porém eles pediram para que os pais ficassem alerta para caso algum do possível sequestrador entrar em contato com eles para tentar resgatar o dinheiro. Então eles acabaram esperando esse determinado contato dessa pessoa que poderia, né, tentar falar com eles, mas ninguém ligou, então a polícia meio que descartou o fato de que existiam sequestradores e de fato começou a focar na família como sendo os principais suspeitos ali do crime. Inclusive, já nas primeiras horas depois que o corpo foi encontrado, a polícia já de imediato solicitou que os pais da JonBenét realizassem testes de detector de mentiras e também fizessem entrevistas individuais, mas eles não quiseram, eles se sentiram até ridicularizados ali na situação, porque eles tinham acabado de perder a filha deles e a polícia já de imediato queria fazer essas entrevistas. Então, de imediato, eles recusaram, inclusive eles já pediram auxílio de um advogado para acompanhar esses casos, porque eles viram, né, que eles estavam sendo meio que colocados como suspeitos ali do crime.
Então os pais da JonBenét, eles contrataram advogados e assessores de imprensa e só foram interrogados formalmente apenas 4 meses após o crime. Eles negaram qualquer envolvimento no assassinato da filha e disseram que acreditavam que um intruso havia entrado na casa e cometido o crime, e eles também acusaram a polícia de incompetência e de perseguição. Então, em março de 1997, a polícia divulga a nota de resgate encontrada na casa dos Ramsey, que tinha praticamente 3 páginas e tinha sido escrita com caneta e um bloco de notas da casa. A nota chama atenção pela sua extensão e pelo valor específico do resgate, que coincidia com um bônus de final de ano que o John Ramsey tinha recebido no trabalho, e pelo uso de termos como grupo de indivíduos estrangeiros e Vitória. A polícia suspeitava que a nota tinha sido escrita por alguém muito próximo à família e que provavelmente teria sido uma tentativa de encobrir o crime. Em abril, a polícia divulgou o laudo da autópsia da JonBenét, que confirmava que ela tinha sido estrangulada e sofreu um golpe na cabeça que causou uma fratura no crânio. Ela também tinha sinais de abuso sexual, tinha ferimentos nas partes íntimas e sangue nas roupas. O cordão usado para estrangular JonBenét tinha um pedaço de madeira na ponta, que foi depois identificado como parte de um pincel de arte da Patsy Ramsey. A fita utilizada para cobrir a boca da JonBenét foi cortada de um rolo encontrado na casa dos Ramsey, e a causa da morte foi determinada como asfixia por estrangulamento associada ao traumatismo craniano. Naquele mesmo mês, os pais da JonBenét, eles participaram de uma entrevista onde eles foram perguntados sobre o que eles fizeram na noite em que a menina desapareceu, quais tinham sido as atividades dele, como eles tinham encontrado o corpo, o que eles sabiam sobre o corpo, o que eles sabiam sobre a carta. Então, assim, eles foram bastante bombardeados de perguntas sobre o que tinha acontecido naquela dinâmica do dia 25 para o dia 26, e eles responderam, e a todo tempo eles declararam que eram inocentes, e eles pediram para que a polícia conseguisse encontrar quem de fato tinha tirado a vida da filha deles. Apesar disso, a polícia não tinha outros suspeitos, inclusive eles declaravam abertamente de que os pais eram os principais suspeitos do caso, até que em outubro daquele ano de 1997, eles entregam um retrato falado de um homem que possivelmente tinha passado ali próximo às casas, a casa dos Ramsey, na noite em que a menina desapareceu, supostamente teria desaparecido, né? E que essa pessoa poderia ser ou alguma testemunha ou poderia ser um possível invasor da casa. Então a mídia começou a entrar nessa dualidade, né? De que será que os pais eram os principais suspeitos mesmo? Será que os pais tinham realizado aquele crime? Ou será que tinha sido uma terceira pessoa que teria invadido a casa? Então meio que isso ficou no ar. Esse homem foi descrito como branco, entre 25 e 30 anos, tinha cabelos castanhos e comprido e estava usando uma jaqueta de couro. A polícia também divulgou um vídeo da JonBenét participando de um concurso de beleza infantil para mostrar sua aparência e personalidade, e isso acabou gerando a revolta na população que não aprovava que uma criança fosse exposta como adulto daquela maneira. Então a polícia imediatamente começa a trabalhar em uma reconstituição do crime. Obviamente os pais da JonBenét não participaram da reconstituição, eles se negaram a participar porque eles se diziam inocentes. Então assim, eles não tinham muito o que falar ali, fora o que eles já tinham comentado sobre a dinâmica deles. Porém, a polícia já tinha meio que esquematizado tudo sobre como eles acreditavam que tinha sido aquela noite. E obviamente eles colocaram os pais da JonBenét como realmente os assassinos ali da garota. Então eles fizeram toda a reconstituição com atores, mas mostrando a dinâmica ali que eles acreditavam que teria acontecido naquele dia. A reconstituição mostrava como a polícia acreditava que o crime teria acontecido, e eles também divulgaram fotos de objetos encontrados na casa dos Ramsey, como o pincel de arte da Patsy, o rolo de fita utilizado para tampar a boca da menina e o bloco de notas utilizado para escrever a carta. Mas apesar dessa reconstituição, eles não tinham provas suficientemente fortes para acusar alguém. Então, no dia 28 de junho de 1998, os pais da JonBenét, eles participam de uma outra entrevista, onde mais uma vez eles são bombardeados de perguntas sobre o corpo da menina, sobre tudo que aconteceu naquela noite, as acusações que eles estavam recebendo da polícia, da mídia, das pessoas. Então, diante daquela situação, eles se mostram emocionados, dizem que são inocentes e que estão sendo perseguidos pela polícia, e que eles são inocentes e querem encontrar de fato quem tinha tirado a vida da filha deles. Então esse é o posicionamento deles desde o início.
Além das suspeitas da polícia sobre a participação dos pais da JonBenét no crime, alguns boatos começaram a surgir na região sobre o comportamento da Patsy com a JonBenét. De acordo com algumas pessoas que moravam ali na região que conheciam a família, a Patsy supostamente parecia colocar na JonBenét a expectativa e o sonho que ela mesma tinha de participar de concursos de beleza. Porque quando a Patsy era criança e mais nova, ela participou também de concursos de beleza infantil e ela precisou sair quando acabou ficando mais velha. Inclusive, algumas pessoas até comentavam que a Patsy parecia ter inveja da filha, porque a Patsy tinha participado desses concursos quando era mais nova, mas que a filha parecia fazer muito mais sucesso do que ela já teria feito um dia. Então, algumas pessoas que participavam também dos concursos, outras mães, outras pessoas que moravam ali na região, que conheciam a família, eles comentavam isso, né, que nos concursos a Patsy parecia ter muita inveja da filha, mesmo sabendo que muitas vezes a filha poderia fazer mais sucesso do que ela mesma. Outro boato de pessoas que moravam na região começou a surgir dizendo que a JonBenét frequentemente fazia xixi e cocô na cama, porque ela se sentia muito pressionada de ganhar os concursos, e quando ela fazia isso, que era praticamente todos os dias, a Patsy ficava com muita raiva, ficava furiosa com aquela situação, porque ela não admitia que a filha dela fizesse as necessidades na cama, e que supostamente esse poderia ser uma das motivações de ela ter tirado a vida da própria filha. Uma outra motivação que o povo começou a falar ali na época era que a Patsy já estava próxima de chegar aos 40 anos, então poderia ser uma frustração por estar ficando um pouco mais velha e ver que a filha ali estava na flor da idade, muito novinha, fazendo sucesso, ganhando vários concursos, e isso poderia ter frustrado ela e ela supostamente teria tirado a vida da filha por causa disso. Um outro boato também que surgiu agora envolvendo o John, o pai da JonBenét, foi de que a Patsy teria encontrado o John abusando da filha, o que confirmaria o fato de na autópsia ter sido encontradas evidências que ela tinha sofrido abusos, e diante de toda a situação e da raiva que ela já tava da filha ali por causa do xixi, do cocô, ela teria tirado a vida da própria filha. As pessoas começaram a falar e criar diversas situações em volta da família, inclusive quando eles faziam essas entrevistas, as pessoas falavam que eles se diziam estar sofrendo com a situação, estar muito triste de ter perdido a filha, mas as pessoas diziam que não parecia isso, que eles pareciam que estavam querendo acobertar alguma coisa, que eles estavam sendo cúmplices de alguma coisa. Inclusive, eles falavam muito do fato de que a Patsy não chorava nas entrevistas, era muito difícil que ela se emocionasse, que ela parecia uma mulher fria e distante. Então, assim, eram boatos que começaram a surgir, né, além das próprias acusações da polícia e da mídia, que já eram bem fortes em cima da família, as pessoas começavam a criar diversos boatos sobre algumas supostas motivações para que os pais tivessem tirado a vida da própria filha. Na época, as pessoas também começaram a especular que aquele comportamento dos pais poderia ser pelo fato de que eles estavam tentando proteger o real assassino e que esse assassino provavelmente seria alguém que eles amavam muito na família, e nesse momento o Burke, que era um dos irmãos da JonBenét, ele foi colocado como possível suspeito. E as pessoas começaram a criar esse boato em volta do Burke, que tinha apenas 9 anos quando a irmã morreu. Então eles começaram a criar esses boatos porque supostamente alguns meses antes, 2 ou 3 meses antes, o Burke teria atingido supostamente a cabeça da JonBenét com um taco de beisebol ou um taco de golfe, não ficou muito bem especificado, que teria causado, né, um machucado na menina, e que na autópsia tinha sido encontrado o fato de que a menina tinha sofrido sim uma agressão na cabeça, que tinha até causado um traumatismo craniano, e supostamente isso justificaria, né, de que o Burke teria tentado tirar a vida da própria irmã, e por algum motivo os pais estavam tentando, né, ocultar aquela informação, tirar o filho ali da jogada, né. Então as pessoas começaram também a criar esses boatos em volta do Burke, que na época tinha apenas 9 anos de idade. Inclusive, esse boato ficou tão forte que o Burke ele acabou sendo interrogado por um psicólogo infantil, mas ele disse que não lembrava de muitos detalhes na noite do crime. Ele disse que ouviu a mãe gritar a certo momento, mas ficou no quarto dele até que o pai chegou e o levou para casa com alguns amigos. E ele disse que não sabia quem matou a irmã e que ele não a machucou.
A verdade é que cada pessoa meio que criava sua própria história, sua própria versão do que achava que tinha acontecido naquela noite. Então, em algum momento era a Patsy que tinha tirado a vida da filha porque tinha inveja da filha, tinha inveja dos concursos que ela estava ganhando. Outro momento era o John que tinha tirado a vida da filha, que a Patsy tinha visto tudo, ele abusando da menina. Já no outro momento era a especulação de que o Buck tinha batido na cabeça da irmã e tinha gerado um acidente não proposital ali para tirar a vida da irmã, e os pais estavam tentando encobrir a situação. Enfim, o boato ficou tão evidente e eram tantos boatos ali em cima da família que até a própria mídia começou a divulgar esses boatos como sendo motivadores do crime. Então, assim, meio que tava todo mundo falando o que queria do caso ali, e a mídia pegava aquilo ali, inclusive a polícia também pegava aquilo ali como sendo motivadores para o crime, porque a polícia de fato já ficava ali veementemente acreditando que os pais eram os próprios assassinos da JonBenét. Então, assim, realmente foi uma situação bem difícil ali para a família, de muita pressão da mídia e da polícia, tentando encontrar evidências que colocassem eles ali na cena do crime. Isso acabou gerando muita revolta pro John e pra Patsy, pros familiares ali da JonBenét, porque desde o início eles acreditavam que a casa tinha sido invadida. Eles moravam numa casa muito grande, que possivelmente se alguém tivesse entrado por algumas das janelas ali de algum cômodo, possivelmente eles poderiam não ter ouvido, porque realmente era bem grande, era tipo uma mansão assim. A menina foi encontrada no porão, então assim, já é um local um pouco mais distante dos quartos. Então, provavelmente, eles acreditavam que alguém tinha entrado na tentativa de sequestrar a menina e acabou matando a menina, mas a tentativa, assim, de receber um resgate pelo corpo dela. Muito provavelmente, eles acreditavam que o real assassino não imaginava que o corpo seria encontrado tão rápido. Então, possivelmente, ele poderia até ter recebido o dinheiro antes do corpo ser encontrado. Então, assim, eles acreditavam muito, né, que a casa tinha sido invadida por um terceiro, mas a polícia não acreditava. Eles simplesmente achavam que os pais eram os reais assassinos, mas eles não tinham ainda nenhuma prova que colocasse os pais ali como autores daquele caso. E simplesmente eles ficavam trabalhando em tentar encontrar evidências que incriminassem os pais e simplesmente esqueceram todas as outras linhas de investigação que fossem relacionadas à invasão ou a um terceiro. Simplesmente eles ignoraram tudo, todas as provas encontradas que não tivessem relação com o que eles queriam abordar, que era o fato dos pais estarem envolvidos no crime. Talvez a polícia de Boulder não tivesse se interessado numa linha de investigação voltada para a invasão, porque eles não tinham expertise para desvendar mistérios, desvendar homicídios. Boulder era uma cidade extremamente rica, com pessoas muito ricas, que simplesmente não aconteciam crimes. Os crimes que aconteciam na cidade eram geralmente relacionados a multas de trânsito. Então, tipo, a pessoa lá passou no sinal vermelho, passou um pouco a mais da velocidade permitida. Eram esses os crimes realizados em Boulder. Então, quando a polícia se deparou com aquela situação de inicialmente uma criança desaparecida e em seguida um homicídio, eles não sabiam nem por onde começar. Então, a própria família da JonBenét também acredita nisso, que a polícia foi muito incompetente no sentido de ter tentado outras linhas de investigação. Mas acredita-se que realmente eles não foram para outras linhas de investigação, porque primeiro a mídia estava matando em cima da polícia para que eles descobrissem quem era o assassino, né, o mais rápido possível. Afinal, era uma menina de 6 anos que tinha morrido dentro da própria casa, em situações misteriosas, e a polícia simplesmente não sabia nem por onde começar. Então, de fato, tanto a mídia quanto os populares, a comunidade, queria uma resolução rápida do caso, e a maneira mais rápida para a polícia era colocar os pais como sendo autores daquele crime. Só que o que acontece é que a polícia não conseguiu encontrar provas que associassem os pais como sendo autores do crime, e simplesmente ignoraram todas as outras evidências na casa que levavam a possível invasão. Então, assim, os pais da JonBenét, eles criticaram muito a polícia por essa falta de atividade deles, né, relacionadas a outras linhas de investigação, para de fato tentar encontrar quem tinha tirado a vida da filha deles. Até que em outubro de 1999, tem uma atualização do caso, a polícia divulga um vídeo de uma entrevista com um suspeito do crime, que seria o Gary Oliva. Ele acabou sendo preso em junho de 1999 por posse de drogas e pornografia infantil, e ele era um morador de rua que vivia em Boulder, e ele tinha uma foto da JonBenét na sua mochila, o que levantou suspeita ali pra polícia. O Gary disse que ele era obcecado pela JonBenét, que ele estava na vizinhança dos Ramsey na noite do
crime, mas que ele não era o culpado por aquele crime, ele não tinha tirado a vida da menina. E ele disse que a foto que ele tinha da JonBenét era um presente de um amigo e ele usava aquela foto como forma de proteção. Já em dezembro daquele ano, a polícia divulgou um outro vídeo da entrevista com um outro suspeito do crime, chamado John Mark Carr, e ele foi preso em dezembro de 1999 por posse também de tráfico infantil. E ele era um professor que vivia na Tailândia e que acabou confessando ter matado a JonBenét por um e-mail que ele mandou para um jornalista. E ele disse nesse e-mail que ele era apaixonado pela JonBenét, que entrou na casa dos Ramsay e que matou a menina acidentalmente. Ele disse que estrangulou a menina para dar prazer para ela e que ele a amava. Ele também disse que tinha contato com a Patsy Ramsay, a mãe da JonBenét, e que ela sabia de tudo sobre o envolvimento dele no crime. Em janeiro de 2020, a polícia divulga um outro vídeo de uma entrevista com um especialista, que ele é especialista em grafologia, onde ele analisava a nota do resgate encontrada na casa dos Ramsay, e o especialista disse que a nota tinha sido escrita por uma mulher e que há uma forte semelhança entre a letra da nota com a letra da Patsy Ramsay. Ele disse também que a nota tinha sido planejada e ensaiada e que tinha sido uma tentativa de desviar a atenção da polícia. Ele disse também que a nota revelava traços da personalidade da autora, como raiva, culpa e medo. A história toda continuou, várias pessoas especulando diversas coisas, vários supostos assassinos aparecendo, pessoas se declarando culpadas pelo crime. O crime ficou tão famoso que surgiam várias pessoas dizendo que elas tinham tirado a vida da menina, e quando a polícia ia lá ver, não tinha nada a ver, não tinha nenhuma relação. Eram pessoas que queriam ser os autores do crime. Então a polícia acabou começando a ser muito criticada pela demora de resolver o crime, pela demora de encontrar pistas, pela demora de encontrar suspeitos. Sempre que eles encontravam suspeitos, no final das contas não tinha nada a ver com o caso. Então assim, a polícia começou a ser extremamente criticada ali pela falta de resolução, por aquelas pessoas que estavam aparecendo, que estavam se declarando como culpadas, em partes pela incompetência deles, de fato encontrar suspeitos verdadeiros para o caso. Então assim, a polícia começou a ser extremamente criticada e também muito criticada por não terem isolado a casa quando descobriram que se tratava de um homicídio, porque naquela situação ali em que várias pessoas entraram e saíram da casa, várias evidências foram perdidas e foram contaminadas ali diante da situação. A família Ramsay passou os anos seguintes tentando se defender de todas as acusações da polícia e da mídia, que constantemente fazia ataques à própria imagem deles, como se eles já tivessem sido declarados culpados pela morte da filha. Então diversas vezes eles abriram até ações contra essas mídias para tentar retirar aquela imagem que eles estavam criando deles, diante de toda a situação, porque eles não eram de fato culpados, eles foram investigados, estavam sendo investigados, mas eles não tinham sido declarados culpados e a mídia meio que colocou eles como sendo os assassinos da própria filha. Então assim, a imagem deles estava na lama ali, porque a mídia criou várias histórias ali em torno do que poderia ter acontecido naquela noite. Então, diante de toda essa situação, eles acabaram escrevendo um livro que contava toda a história de tudo que eles passaram ali no antes e depois da morte da filha deles. E esse livro se chamava The Death of Innocence. Então, praticamente, eles escreveram tudo que eles passaram ali naqueles anos em busca de encontrar quem tinha tirado a vida da filha deles. Então, em outubro de 2002, a polícia divulgou um vídeo com uma entrevista com um especialista de DNA, que ele analisou as amostras de DNA encontradas nas roupas e embaixo das unhas da JonBenét, e esse especialista ele disse que o DNA encontrado na calcinha da JonBenét pertence a um homem desconhecido e não bate com nenhum DNA da família Ramsay. Então essa foi a primeira prova de fato concreta de que existiu o DNA de uma pessoa na própria criança, de que não era um DNA da família, então provava que de fato algum desconhecido tinha entrado em contato com a JonBenét e provavelmente, colaborava com aquela ideia ali que a família tinha de que alguém tinha invadido a casa e tinha tirado a vida da própria filha. Então esse DNA ele foi colocado no banco de DNAs para tentar dar match com algum outro suspeito que tivesse já sido preso, porém eles não encontraram nenhuma correspondência para aquele DNA. A família Ramsay, que estava sendo ainda investigada desde o momento em que a filha foi encontrada, eles foram então inocentados, foram retirados como sendo suspeitos, porque aquele DNA provava ali que eles não estavam na cena do crime. Na verdade, a polícia nem tinha provas que eles estavam lá, Então, eles foram inocentados ali com aquelas novas provas de DNA. Inclusive, outros suspeitos foram chamados para
colher DNA e tudo mais, foram investigados, mas também foram inocentados. Foi aí que em junho de 2006, a Patricia Patsy Ramsey, ela acabou falecendo de um câncer no ovário. E em agosto daquele ano, a polícia também divulgou um novo vídeo onde o John Carr, né, aquele que tinha se declarado culpado, né, de ter tirado a vida de John Benet, ele deu uma nova entrevista onde ele repetiu a versão dele dos fatos, dizendo que ele tinha tirado a vida da própria John Benet de forma acidental, mas que ele amava ela e que a Patsy sabia de tudo, de todo aquele envolvimento, e que ela tinha perdoado ele pelo que ele tinha feito. Porém, a confissão do John Carr, ela não batia com a cena que a polícia tinha encontrado. O John Carr, ele dizia que pegou a John Benet enquanto ela voltava da escola, porém, a noite anterior tinha sido dia 25, dia de Natal, então não tinha nenhuma escola aberta. Ele disse que jogou a menina no meio do caminho, porém, na autópsia do corpo não foi encontrado nenhum vestígio de droga. E ele disse que tirou a vida da menina acidentalmente depois que a sequestrou, porém, os próprios pais da John Benet afirmam que a menina foi dormir na cama dela em casa, então ela teria sido sequestrada durante a madrugada e não anteriormente, como aquele homem estava falando. Então a polícia obviamente descartou de que ele tinha sido realmente o autor daquele crime, e eles imaginaram que realmente ele estava querendo só se promover ali dentro daquela situação para dizer que ele tinha tirado a vida da menina, mas não passava de uma mentira. Então ele acabou sendo solto posteriormente, porque nada do que ele estava dizendo ali se confirmava com o que eles tinham de evidência ali sobre o caso. A polícia também investigou outras pistas, como pegadas, cabelos, fibras e DNAs encontrados na cena do crime, mas nenhuma delas levou a um suspeito definitivo. Ao longo dos anos, várias pessoas confessaram ou foram acusadas do envolvimento do caso, mas nenhuma delas foi comprovada como culpada. A polícia também recebeu milhares de cartas e e-mails e dicas sobre o caso, mas nenhuma delas foi conclusiva. Então, em 2008, o promotor do distrito de Boulder, ele enviou uma carta para os Ramsey dizendo que eles estavam sendo excluídos como suspeitos, como base no teste de DNA que eles realizaram, e pediu desculpas pelo sofrimento que eles passaram durante todos aqueles anos. No entanto, essa decisão foi criticada por outros promotores e policiais que disseram que o teste de DNA não era suficiente para inocentar os Ramsey e que haviam outras evidências contra eles. Então, em outubro de 2010, o caso foi reaberto porque agora a polícia tinha tecnologia suficiente, tecnologia mais nova para utilizar aquele DNA como prova. Então, eles começaram a pegar essas tecnologias para tentar identificar um padrão naquele DNA, para tentar encontrar outros suspeitos. Então o caso foi reaberto e eles estavam utilizando esse DNA como base agora na investigação. Então em 27 de janeiro de 2013 foi anunciado um novo grande júri, um júri que havia encontrado provas suficientes para indiciar os pais de John Benet em 1999 sob a acusação de abuso infantil resultando em morte, mas o promotor público recusou a assinatura da acusação, deixando a impressão de que a investigação conduzida pelo grande júri foi considerada inconclusiva. Então em setembro do mesmo ano, um repórter da Daily Camera e do Comitê de Repórteres para a Liberdade da Imprensa, eles entraram com ação judicial para pressionar o promotor a divulgar aquela acusação. Então, em 25 de outubro de 2013, foram divulgados esses documentos judiciais lacrados em 1999. Esses documentos revelaram que o grande júri de 1999 indiciou os pais da John Benet por abuso infantil resultando em morte e por serem cúmplices de um crime, incluindo assassinato. Os documentos também alegaram que ambos os pais pretendiam impedir ou atrasar a prisão do suposto assassino. No entanto, as acusações divulgadas não especificavam quem matou a John Benet. Essa divulgação de novas informações empurrou o caso de volta à cobertura de mídia nacional. Então, em 2016, a CBS exibiu um documentário chamado The Case of John Benet Ramsey, que reuniu especialistas para reexaminar o caso, e esses especialistas concluíram que o irmão da John Benet, o Burke Ramsey, foi o verdadeiro responsável pelo seu assassinato e que os pais estavam encobrindo o caso. Eles se basearam nos indícios de que o Burke teria ciúmes da John Benet, que ela era uma miss infantil e que teria agredido ela com um abacaxi, que coincidentemente foi encontrado em seu estômago. O Burke Ramsey processou a CBS por difamação e o caso foi resolvido em 2019 por um valor não divulgado. Então, em 2021, o pai da John Benet, o John Ramsey, pediu uma nova análise do DNA encontrado na John Benet para tentar solucionar o caso, usando essa tecnologia mais avançada chamada análise
análise genética forense, que pode identificar traços físicos e ancestrais de uma pessoa a partir do seu DNA. A polícia de Boulder disse que usaria essa tecnologia para analisar as mais de 750 amostras de DNA coletadas no caso, que foram ignoradas na investigação, e então foi solicitada como revisão de casos frios do Colorado em 2023. Dentre essas amostras encontradas e que foram ignoradas durante o processo de investigação, incluem uma janela aberta no porão da casa, marcas de arranhões na parede, vidros quebrados em uma mala que continham as mesmas fibras das roupas que a JonBenét estava usando quando foi encontrada, o que poderia sugerir que em algum momento a menina tinha sido colocada dentro da mala, além da possibilidade do invasor ter utilizado a janela para entrar e sair da casa. Além disso, uma outra evidência que foi ignorada também no processo de investigação foi a corda que a JonBenét estava amarrada. Ela tinha uma amarração bem específica, era um nó muito específico, então só alguém que tivesse familiaridade com nós diferentes conseguiria fazer aquela amarração, e simplesmente foi ignorado ali na investigação. Uma outra evidência também ignorada no processo de investigação foi que no corpo da JonBenét tinham duas marcas de queimadura, que eram marcas similares a como se a menina tivesse recebido uma eletrocutada com aquelas máquinas de choque, que acabou ficando queimado na pele dela. Então o corpo da menina tinha essas duas marcas de queimadura de máquina de choque, e simplesmente a polícia ignorou, não fez nada com essa evidência, simplesmente não quis saber mais sobre aquilo e ignorou ali no processo de investigação, e que possivelmente, né, pensando assim, talvez a pessoa que invadiu ou a pessoa que atacou a menina poderia muito bem ter utilizado uma máquina de choque para eletrocutar a menina e fazer com que ela desmaiasse, para que o processo ali fosse mais fácil, né, a menina não gritasse, não tentasse reagir, e simplesmente a polícia fez vista grossa e não investigaram nada relacionado àquilo. Além dessas evidências, durante essa reabertura do caso, né, dessas novas investigações, simplesmente os investigadores, eles descobriram que cerca de 9 meses depois, uma garota que morava numa casa ali alguns quarteirões da casa dos Ramsey foi atacada durante a noite por um homem. Na ocasião, estava na casa a mãe e a filha, que era bem pequena também, assim, numa idade similar da JonBenét, e elas já tinham ido dormir, e simplesmente a mãe ouviu um barulho do quarto da filha, e quando ela chegou no quarto, ela viu um homem atacando a menina, e quando ela foi correr atrás do homem, ele conseguiu fugir pela janela. Então esse fato aconteceu apenas 9 meses depois do que aconteceu com a JonBenét, e simplesmente a polícia ignorou, não relacionou os casos. Inclusive é muito bizarro porque a menina era amiga da JonBenét, era da mesma escola da JonBenét, fazia aulas de dança com a JonBenét e também participava dos mesmos concursos que a JonBenét, e simplesmente a polícia ignorou que poderia ter alguma relação. Como o caso da JonBenét estava tão grande na mídia, o caso da Amy, que era a menina que foi atacada, simplesmente acabou sendo ofuscado, ninguém falou muito sobre o caso, ninguém relacionou o caso, e a família acabou indo embora da cidade porque eles ficaram com medo, obviamente, né? Então eles simplesmente esqueceram a história, não tentaram relacionar de nenhuma maneira, e que, se a gente for pensar bem, muito possivelmente poderia sim ser a mesma pessoa que estava atacando crianças. E simplesmente a polícia não fez nada a respeito disso, porque eles estavam tão focados em culpar os pais da menina como sendo os assassinos, né? Eles simplesmente esqueceram todas as outras linhas ali na investigação. Um outro erro grotesco e bizarro dessa investigação foi que simplesmente o cobertor que a JonBenét foi encontrada enrolada ali, né, quando o corpo dela foi encontrado pelo pai, simplesmente foi jogado fora pela polícia, pela equipe lá de perícia, né, que começou a pegar as evidências. Eles simplesmente jogaram fora. Então, assim, os próprios pais da JonBenét, eles não tinham a evidência do lençol que a menina estava enrolada para tentar coletar outros DNAs, tentar coletar outras evidências. Então, assim, foi outro erro bizarro e grotesco ali da polícia naquele processo de investigação. Acontece que todo o processo de investigação do caso JonBenét, ele foi marcado por diversas situações de mistério, controvérsias e falhas, principalmente da polícia. A polícia não soube lidar com aquela situação, eles não preservaram a cena do crime, eles não tentaram pensar fora da caixa, no sentido de pensar em outras linhas de investigação. Eles ficaram extremamente bitolados em encontrar o culpado, que para eles o mais óbvio seria a própria família, ao invés de tentar de fato encontrar o verdadeiro assassino
assassino. Então, assim, no final das contas, hoje o caso de John Benet é um dos casos mais misteriosos. É um caso não solucionado, porque até hoje não se tem evidências suficientes para culpar alguém daquele caso, nem a família, nem algum autor terceiro, né? Possivelmente teria invadido a casa. Então, a polícia tinha diversas pistas, tinham muitas pistas. Ultimamente foram encontradas 750 pistas que foram ignoradas no processo de investigação. Então, pegadas de pessoas que andaram ao redor da casa, janelas que foram encontradas abertas, enfim, várias evidências que poderiam ter sido utilizadas para encontrar de fato o verdadeiro assassino simplesmente foram ignoradas. Então, o caso hoje ele segue reaberto com novas análises, com outros investigadores utilizando tecnologias mais avançadas. Porém, é um caso muito misterioso que segue investigação e esperamos, né, que de fato seja encontrado o verdadeiro assassino da criança, seja algum familiar ou seja a pessoa externa, né? O que importa é que realmente essa pessoa seja encontrada. Bom, esse é o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já conhecia esse caso, comenta aqui embaixo ou comenta algum outro caso que você gostaria de ver aqui no canal. Já deixa o curtir também e se inscreve para não perder os próximos vídeos. E se quiser me segue lá nas outras redes pra gente ter um contato bem mais próximo. Bom, é isso, eu te espero no próximo caso.